Queridos irmãos, quando eu olho essas crianças que acabaram de sair e por quem nós oramos, eu fico sempre pensando no privilégio que eu não tive de ter sido criado no caminho do Senhor desde a minha tenra infância, e louvo a Deus pelo privilégio que vocês tiveram, alguns de vocês, de terem sido instruídos nesse caminho desde cedo. Nem sempre alguém tem essa bênção de começar a vida já instruído na palavra do Senhor, como um filho da aliança. Aqui mesmo, assim como tem aqueles que começaram dessa maneira, há muitos que eu particularmente conheço, que somente depois de adultos e depois de uma longa trajetória, muitas vezes marcada pelo pecado, chegaram a conhecer o Senhor. Testemunho que cada um de nós já ouviu dessas pessoas claramente demonstra o poder transformador de Jesus na vida dessas pessoas, fazendo com que, assim como acontece, por exemplo, em relação a Saulo de Tarso, o grande exemplo do Novo Testamento, outros também possam se lembrar de como Jesus chegou e transformou suas vidas. Na história também é assim, e talvez um dos mais impressionantes testemunhos de uma transformação profunda é aquele dado por um homem chamado John Newton. Ele era comandante de um navio que era usado para o tráfico de pessoas escravizadas da África no século XVIII. E certamente todo aquele trabalho que ele fazia trazia sobre ele um peso muito grande, que era o peso do pecado, de traficar pessoas, seres humanos. Então, em uma de suas viagens, conta a sua própria história, no ano de 1748, o navio que ele comandava enfrentou uma grande tempestade, que acabou fazendo com que a embarcação ficasse encalhada na Irlanda, na costa da Irlanda. Havia ali dentro daquele barco uma grande carga de escravizados, de pessoas escravizadas, que acabaram morrendo, e ele mesmo viu com seus próprios olhos um marinheiro ser jogado ao mar pela violência das ondas e morrer afogado. Ele então constatou como era frágil a sua vida e como era indigno aquele trabalho que ele fazia, e como ele estava completamente desamparado ali naquele momento, diante daquele mar revolto. E a experiência o fez clamar pela primeira vez na sua vida, conta ele, pela misericórdia divina. Porém, como acontece com alguns de nós, já aconteceu conosco e também com outras pessoas, apesar do livramento da morte, ele continuou traficando escravizados até o início de 1754. Ali, já idoso, abandonou o comando de navios e, pela graça de Deus, foi convertido em discípulo de Jesus, mudando completamente e tornando-se de um comandante de um navio como aquele, em um defensor da abolição, juntando forças a outros e acabando por conseguir e lograr êxito naquela tarefa. Lá por volta do ano de 1773, ou seja, 27 anos depois daquela primeira experiência que ele teve com Deus, chegava ao final do ano e alguém pediu para que ele, que gostava de compor músicas, compusesse uma música para o culto e o sermão do Ano Novo, naquela congregação onde ele frequentava. Ele então lembrou dos lamentos que vinham dos porões dos navios que ele havia comandado, daquelas pessoas escravizadas chorando de dor, de sofrimento, de fome, de doenças, mas também de saudade da terra de origem, das pessoas que tinham sido deixadas, das que morreram ao seu lado. E ele compôs talvez a letra do mais conhecido hino cristão de toda a história. John Newton compôs o livro Amazing, ou compôs o hino Amazing Grace, maravilhosa graça. E nos primeiros versos do hino dizem assim: maravilhosa graça, quão doce o seu som, que salvou um desgraçado como eu. Eu já estive perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora eu vejo. A beleza dessa música que todos nós conhecemos, além da melodia, está justamente na exaltação da graça irresistível de Deus que transforma a vida do pior dos pecadores. Assim também aconteceu com um personagem sobre quem nós vamos olhar nesta noite,
cuja história é registrada no menor livro da Bíblia, no menor livro do Novo Testamento, tão pequeno que ele não tem capítulos e versículos, ele só tem versículos. Eu estou falando de um homem que, à semelhança de John Newton, foi transformado, e o seu nome era Onésimo. E a carta que o apóstolo Paulo escreve em favor dele a um outro homem chamado Filemon me dá a oportunidade de falar da irresistível graça maravilhosa de Deus nessa sequência da série Pequenas Pessoas, Grandes Histórias. Desta vez, não é só pequena a história, é pequeno o livro também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filemon. Se você não tem costume de ler esse livro pequenininho que está perdido no meio das cartas de Paulo, talvez o índice da sua Bíblia lhe ajude um pouquinho. São 25 versículos e eu gostaria de ler do começo ao fim uma carta curta acerca de uma pequena pessoa e de uma grande história. Carta de Paulo a Filemon, versículo 1 do capítulo 1 e único. Filemon 1:1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também o nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há entre nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu a ti enviei de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração com ele. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar venha me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, mas não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se de algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho, te escrevo, eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído desta prisão. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Ó Deus amado, oramos nessa hora que acabamos de ler a tua palavra inspirada por ti mesmo, que ela se torne a mensagem do Senhor para nós nesta noite, para cada um de nós. E de maneira pessoal e singular, o Senhor use esta carta escrita há tanto tempo, inspirada pelo teu Espírito, conforme a tua palavra é sempre, como palavra do Senhor para mim,
para meus irmãos que estão aqui. Pedimos que o Senhor esvazie o nosso coração de todo o pensamento que nos desvie do foco que é ouvir a Tua voz e nos prenda por laços de amor a essa história de uma graça irresistível que fez Paulo interceder a Filemon por um homem escravo que havia fugido dele, chamado Onésimo. Que nós possamos ouvir a Tua voz por meio dessa história e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, assim como nos tempos de John Newton, no primeiro século a escravidão era um pecado terrível. E era o contexto exatamente por trás dessa iniciativa que Paulo tem de escrever aquela carta pessoalmente para Filemon. Como você percebeu, Paulo já estava velho. Estava preso em alguma prisão romana, talvez em Roma, talvez em Cesareia Marítima ou em Éfeso, os lugares onde nós sabemos que ele esteve aprisionado. Estava acompanhado de Timóteo, seu fiel escudeiro, e também de outros homens, colaboradores do seu ministério. Esses nomes são citados no final, como você acabou de ler, no verso 23 e 24. Mas o mais importante é que essa carta é dirigida a um homem chamado Filemon. Pela descrição de Paulo, Filemon é uma pessoa generosa e de boa posição social, a quem Paulo mesmo provavelmente teria levado à fé em Jesus Cristo. Era um filho na fé, portanto, e tinha se tornado um colaborador de Paulo em algum momento naquela cidade de Colossos onde ele morava. Paulo dava graças a ele, lembre no verso 4 aí, lembrando das orações e estando ciente de que pelo amor e pela fé dele para com o Senhor e para com todos os santos, a comunhão daquela fé se tornasse eficiente e ele se tornasse plenamente conhecedor de todo o bem que há disponível de Deus para nós. Por isso, ele lembrava que teve grande alegria e conforto no amor que ele sentiu de Filemon, porquanto o coração de não somente Paulo, mas todos os outros homens de Deus e mulheres de Deus estava sendo sempre reanimado por intermédio de Filemon. Portanto, era uma pessoa para quem Paulo tinha um afeto muito sincero, uma relação certamente de amizade, de pai e filho espiritual, e que Paulo, ao escrever aquela carta, ousava ir um pouquinho além de um pedido formal e, na verdade, chamar à lembrança de Filemon os afetos e os vínculos que eles tinham entre si. Nós entendemos que das referências que você consegue ver na carta que eu acabei de ler, ele também saúda pessoas que estavam com Filemon e que também estavam na casa de Filemon, porque provavelmente na casa dele era que os cultos da igreja de Colossos aconteciam. Mas o assunto da carta não era a relação de Paulo com Filemon. Paulo não escreveu apenas uma carta para lembrar dos vínculos espirituais com seu filho na fé. Ele ousou escrever uma carta para interceder por alguém, por quem talvez eu e você não intercederíamos, que não era um longo amigo de Paulo, amigo de longo tempo de Paulo, que não tinha nada de especial para acrescentar na vida de Paulo, que supostamente Paulo não teria nenhum tipo de dever ou de obrigação para com ele. Na verdade, Onésimo havia sido conhecido por Paulo no tempo do seu aprisionamento. Veja aí no verso 10, que diz que o seu filho Onésimo, era assim que Paulo falava com os seus, a quem ele tinha evangelizado, havia sido gerado entre algemas. Onésimo provavelmente estava encarcerado por ser um escravo fugido de Filemon, e que agora, recebendo a carta do apóstolo, via aquele apóstolo intercedendo por um escravo fugido que lhe havia dado um prejuízo tal que, independentemente do questionamento sobre a legitimidade da escravidão, que todos nós sabemos que é indigna, era real. Tanto é que as leis do império reconheciam que aquele ato de fugir era um delito muito sério e que era passível não somente de castigos físicos terríveis, mas também até da própria morte. Nós não sabemos quais são as razões de Onésimo fugir. Eu imagino que Onésimo, como um escravo, teria todas as razões do mundo para fugir, porque a liberdade é o bem maior do homem.
No entanto, parece-me que na carta Paulo deixa antever, quando abre a hipótese de que se ele te produziu algum dano ou algum prejuízo, eu pagarei, que provavelmente no ato de sair da casa de Filemon, provavelmente Onésimo furtou algumas coisas para subsidiar, para financiar a sua fuga, já que ele teria que pagar em alguns lugares para passar, visto que como cidadão escravizado, ou como escravidado que não era cidadão, ele não teria passe livre. É possível supor que talvez das vezes que Onésimo viu Paulo chegar à carta ou à casa de Filemon, que ele sabia quem era aquele homem e que ele era apóstolo do Senhor Jesus. E que, portanto, é possível supor também que o escravo deve ter procurado ali na prisão, nas circunstâncias difíceis em que ele estava, em busca de algum tipo de ajuda. Pois bem, ali naquela prisão, o relacionamento de ambos se estabeleceu, Paulo preso e Onésimo fugitivo. E ali uma mudança radical acontecera, porque o escravo fugido se convertera à fé em Jesus Cristo. E agora Paulo, o preso, tem que tratar do problema do novo irmão na fé, chamado Onésimo, diante do seu senhor, chamado Filemon. Paulo até admite no verso 13 que para ele seria muito bom que Filemon, ou melhor, que Onésimo ficasse na prisão com ele. Seria uma assistência a mais. Ele diz: eu até queria conservá-lo comigo para que em teu lugar ele viesse me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. No entanto, dessa perspectiva insólita de que Filemon era o dono frustrado de um escravo rebelde, além de não querer usurpar o direito legal de Filemon ter Onésimo de volta para servi-lo, o apóstolo também queria ir além do que se esperaria numa circunstância como aquela. Isso fica claro no pedido que haveria de fazer a seguir, porque ele desejava, Paulo, no fundo do seu coração, que Filemon, ao atender aquele pedido, fosse motivado por algo muito profundo, uma bondade que não viesse a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, como ele fala no versículo 14. E o que seria esse pedido tão inusitado que Paulo fazia a Filemon, de uma bondade extrema, de uma maravilhosa graça? É que Paulo haveria de exortar, como acabamos de ler, Filemon a receber Onésimo de novo na sua casa. E segundo o texto diz, não como escravo, antes como um irmão caríssimo, baseado na convicção, segundo Paulo, de que Onésimo veio a ser afastado temporariamente pela providência divina de Filemon, para que Filemon o recebesse para sempre, mas não mais como escravo, e sim como algo muito mais profundo e caro do que um escravo, como um irmão em Cristo. Você está compreendendo, queridos, nessa descrição que eu estou fazendo, o absurdo do pedido de Paulo? Você está compreendendo que o que Paulo está esticando a corda até o ponto de parecer que ela vai romper? Porque ele está pedindo a um homem que perdeu o seu escravo, fugido, que certamente lhe deu um prejuízo, não apenas pelo tempo que ficou sem servi-lo, mas também por talvez o roubo ou o furto que fez, que Filemon agora o receba, segundo o pedido de Paulo, que não o castigue, que não faça nada contra ele, que o veja agora não apenas como um escravo fugido, mas como um irmão em Cristo, e ainda por cima que compreenda que o que aconteceu, apesar de ter sido provocado por Onésimo e provavelmente pela fuga daquela escravidão absurda que ele sofria, na verdade era um propósito de Deus. Paulo argumentava que, quem sabe, não foi Deus que fez com que Onésimo fugisse, para que pudesse lá na prisão, encontrando Paulo, ouvir o Evangelho, crer em Cristo, e ter a sua vida transformada a ponto de que quando ele voltasse para Colossos e voltasse a ser reintegrado à comunidade ali, não fosse mais como escravo, e que Filemon o visse na verdade como irmão em Cristo. E ele agora pedia que Filemon entendesse dessa maneira. Você consegue entender o absurdo desse pedido? É mais ou menos parecido
há aquele pedido de alguém que intercede a você por outrem que lhe causou um grande prejuízo, ou um grande dano emocional, econômico ou qualquer outro, que aprontou com você, que fez você lembrar dele só com mágoa e ressentimento. E alguém então resolve interceder a você por ele, dizendo assim: entenda que foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele tinha um propósito de, uma vez tendo acontecido tudo isso, esta pessoa viesse a encontrar com Jesus Cristo, ser transformado e você voltar a recebê-lo não mais como aquele que lhe deve, mas é como aquele que foi alcançado por sua maravilhosa graça. Você já ouviu aquela história de alguém, amigo seu, parente, que diz assim: é engraçado essa coisa de crente, o cara apronta a vida toda, mata, adultera, abandona a família, faz de tudo que é horrível e de repente se converte, e aí está perdoado. Você consegue entender como é escandalosa a graça? Como a graça é alguma coisa que, se não for compreendida espiritualmente, parece ser uma grande injustiça? Era exatamente dessa maneira que Filemão poderia compreender. Mas, no entanto, o que acontece aqui é que essa atitude de Filemão, que Paulo solicita que ele tome, só seria possível como reflexo da própria graça maravilhosa de Jesus, como nós veremos. E por quê? Porque, primeiramente, excedia a relação legal que vinculava direito e dever na relação de Filemão e Onésimo. Paulo não está tratando do que era certo ser feito, de qual era a punição legal a ser feita. Na verdade, a gente não consegue nem mesmo discutir a questão da escravidão baseada apenas nesse texto. Esse texto não é para justificar a escravidão, nem para condená-la, porque não está restrito aos aspectos legais daquele absurdo que havia e que era economicamente necessário, segundo alguns, para a manutenção da sociedade. De qualquer maneira, a escravidão é injustificada, por ser cruel, por ser desprezível, por ser desumana. A escravidão não tem justificativa alguma, mas Paulo não entra nessa discussão. Paulo está focando naquele irmão, naquela pessoa, e está focando não apenas no que ele fez, mas no que Jesus fez por ele, e que transcendia completamente a questão legal que havia entre Onésimo e Filemão. Paulo não entra na discussão do que era certo ou errado fazer do ponto de vista da lei dos homens. Paulo despreza isso e foca no ponto de vista do caráter de Deus, que demonstra que a escravidão, especialmente aquela que não era voluntária, que era forçada, exploradora, opressora, cruel, por alguém mais poderoso sobre alguém vulnerável, era sempre condenável em qualquer momento, porque avilta e desonra a dignidade intrínseca do ser humano criado à imagem de Deus. Porém, no caso de Onésimo e Filemão, o que fica claro é que Paulo está fazendo um pedido, e esse pedido tem a ver não com o aparo legal daquilo que ele solicitava, mas com algo que transcende. Perceba que Paulo diz que seu pedido a Filemão não deveria ser atendido como que por obrigação, mas de livre vontade, por bondade. A palavra bondade aqui é a expressão da graça de Deus para com alguém. Deus é bom e é benigno, e aqueles que o conhecem se tornam pessoas não boas, mas movidas pela sua bondade, benignos para com os outros, que expressam o amor a Deus através do amor ao próximo. E era exatamente baseado neste aspecto do atributo bom de Deus que Paulo agora argumentava para Filemão, e dizendo assim: por favor, não entenda que eu estou discutindo o seu direito de fazer o que quiser com o seu escravo. Nem estou também dizendo e justificando os motivos dele ter fugido da escravidão. Eu estou querendo agora que você olhe e, por bondade, entenda que é isso que eu estou lhe pedindo. Que você, solicitado em nome do amor, como diz no verso 9, você expresse esse amor de uma maneira transcendental, impensável, absurda, escandalosa, incompreensível humanamente falando.
Portanto, Paulo não estava apelando para a justiça, nem para algum suposto direito ou obrigação, quer de Filemon, quer de Onésimo. Porque quando alguém é obrigado a fazer algo por força da obrigação da lei, ninguém deveria alegar por favor, mas exigir o cumprimento. Paulo, no entanto, diz: por favor, por amor, por graça, por bondade, por misericórdia. Eu não estou lhe exigindo que faça por obrigação. Eu estou lhe pedindo que você receba esse irmão. Ele saiu daí como um homem que não era de Cristo. Deus o trouxe aqui e comigo ele se encontrou. E ele veio a conhecer a Cristo. E o que eu te peço é que agora, por bondade, amor e misericórdia, você o veja como um irmão em Cristo e não aquele escravo que saiu daí. E que a sua relação com ele seja outra a partir de agora. Porque o que aconteceu com ele é maravilhosa graça. E o que você pode manifestar para ele é também uma maravilhosa graça. Então Paulo não está argumentando, pedindo, solicitando, baseado em algum direito legal, nem da lei dos homens, nem tampouco da lei de Deus. Por isso ele estava solicitando uma maravilhosa graça, manifestada dele, Filemon, para com Onésimo. Ele solicita por amor, por bondade. Em segundo lugar, Paulo também mostra que essa atitude de Filemon só seria possível porque Onésimo também não tinha nenhum mérito que obrigasse Filemon a fazer qualquer coisa ou dar a ele qualquer crédito. Perceba que o que ele está dizendo não é: olha, ele lhe serviu muito tempo, lhe deu muito lucro, ele tem muito mérito, por favor, lembre e pese aí. Pelo contrário, ele faz até um trocadilho de palavras que não fica muito facilmente identificado em português, mas é simples de entender quando a gente entende o significado do nome Onésimo. A palavra Onésimo significa útil, benéfico. O Onésimo era o ajudador. E aí quando no verso 14, ou melhor, no verso 11, Paulo diz assim: ele foi antes inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. É como se o apóstolo estivesse dizendo: Onésimo foi inútil, mas agora é útil. Paulo reconhecia, portanto, que o mérito de Onésimo, anterior à sua conversão, não era base para que ele solicitasse de Filemon a misericórdia. Ao contrário, Paulo reconhece que ele foi infiel, inútil. No entanto, como ele mesmo diz, Onésimo, que antes foi para ti inútil, não cumprindo o seu dever, e por isso foi indigno do nome que leva, Onésimo, agora tornou-se útil, porque em Cristo, o novo nome que ele tem, ele se tornou útil não apenas para ti, mas também para mim. Portanto, o argumento de Paulo não era: ele agora é bonzinho, ele antes até foi bom para com você. Não, ele antes foi inútil, e ele só se tornou útil não por algo que ele fez para si mesmo, mas por algo que Cristo fez na vida dele. A ponto de Paulo reconhecer isso, e no versículo 18 dizer: se algum dano ele te fez, provavelmente havia feito, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, e se compromete dizendo: eu pagarei. Portanto, Paulo não apenas não leva em conta a justiça, o mérito ou a utilidade de Onésimo para pedir em seu favor diante de Filemon. Não havia vínculo legal e também não havia mérito na sua argumentação. O que havia, irmãos, era um pedido para que ele manifestasse a sua maravilhosa graça para com aquele homem. Porque em Cristo ele havia se tornado uma nova criatura, as coisas velhas haviam passado e eis que tudo se faria novo, ou se havia sido feito novo. E é nessa hora que entra um terceiro e último aspecto, que eu acho que é o mais bonito de se ver nessa história. É quando Paulo, reconhecendo que não havia nenhuma obrigação de Filemon fazer o que ele pedira, que não havia nenhum mérito em Onésimo, que fizesse com que Filemon se sentisse obrigado a fazer, Paulo se coloca no meio desses dois homens, um dono do escravo e o escravo fugido,
como um mediador e um intercessor, e principalmente, preste atenção, como um substituto de Onésimo na sua relação com Filemão. E ele faz isso de uma forma muito bonita. A atitude de Filemão, portanto, só seria possível por causa de Paulo, que intercedia, e não por causa de Onésimo. Porque Paulo se colocara no meio entre eles dois, intercedia por Onésimo, e estava disposto a sofrer o dano para pagar o dano que Onésimo havia provocado a Filemão. Observe como Paulo se posiciona assim. No versículo 12 ele diz assim: olha, é como se fosse eu que estivesse aí, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração acompanha Onésimo. No verso 17, Paulo apela que, se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E como já mencionado no versículo 18, ele cita o dano que provavelmente Onésimo havia provocado e diz: eu pagarei no versículo 19. No mesmo sentido, diz Paulo que, fazendo isso, Filemão não estaria apenas beneficiando a Onésimo, mas estava beneficiando o próprio apóstolo. Por isso que ele diz no versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, porque isto reanima-me meu coração. Por tudo isso, Paulo, embora tivesse certeza da obediência de Filemão, ele pedia e suplicava e intercedia, porque ele se colocara ali como mediador, um intercessor e um substituto de Onésimo diante daquele Filemão que poderia puni-lo. O comentarista William Hendrickson diz assim: aquele insignificante personagem da sua história, referindo-se a Filemão em relação a Paulo, quer por ser um escravo fugido a quem encontra em uma prisão, quer por ser somente aqui em todo o Novo Testamento que o seu nome é citado nesse contexto que acabei de descrever, a carta de Paulo para tratar do assunto é essencialmente uma exaltação à graça maravilhosa que transforma a vida de Onésimo e que também motiva uma mudança na relação entre ele e o seu senhor Filemão. Porém, o que é graça concedida? Existe sempre um custo a ser pago. A graça de Deus é gratuita, mas custa tudo a Ele. Paulo estava disposto a pagar o dano, a pagar o que não devia, a voltar no tempo como se possível fosse e dissesse assim: aqui está aquilo que Ele lhe tirou, o tempo que Ele não te serviu, o tempo que Ele foi inútil e o prejuízo que Ele te deu. Ao fazer isso, ele se torna um expiador daquele que recebera o dano. Ele se torna aquele que expia o que provoca o dano diante daquele que é prejudicado. E tudo isso me faz lembrar de uma história muito maior, porque todas as pequenas histórias, inclusive a história de Onésimo, Filemão e Paulo, na verdade são pequenas partes da grande história da redenção. Isso tudo me faz lembrar que houve alguém que fez isso por mim, que houve alguém que fez isso por você, que houve alguém que fez isso por Filemão, e de maneira completa e perfeita, não como Paulo, que mesmo sendo voluntário naquele ato, poderia expiar apenas uma parte do dano e do prejuízo dele, mas aquele que de fato cumpriu todo o prejuízo e pagou todo o dano que eu e você fizemos diante daquele, o nosso Filemão, o nosso Deus. Essa história não é a história de Filemão, Onésimo e Paulo. Essa, na verdade, era uma grande história verdadeira, real, mas que se torna simbólica de uma história maior, que é a história da redenção. De alguém que é alcançado na escravidão, que é liberto e que tem um peso e uma dívida a pagar que é impagável, e que, se voltasse àquela escravidão, certamente seria condenado por ela. E, no entanto, alguém, de maneira redentiva, expiatória, substitutória, toma o seu lugar, paga o dano, intercede para que este dano não seja mais imputado. Essa é a história da obra completa de Jesus Cristo, que vai ao Calvário e paga o nosso pecado,
e que ainda hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós com cartas de amor para que não sejamos condenados pelos pecados que ainda hoje cometemos, porque ainda somos pecadores, ainda que remidos. Por isso que quantas vezes eu me peguei olhando para essa carta e dizendo assim: Deus, por que que o Senhor colocou essa carta no Novo Testamento? O que é que eu tenho a ver da história de um escravo fugido com o seu senhor e Paulo do fundo de uma prisão intercedendo por eles? Diferentemente das outras cartas que são mais gerais, falam de princípios mais gerais, que alcançam a todos, por que que eu tenho que saber da história de Filemon, Onésimo e Paulo? Queridos, nós temos que saber porque esta é uma representação visível numa pequena história da história de cada um de nós. Quem intercede por nós não é Paulo. Quem intercede por nós é aquele que pagou o nosso dano e que está à direita do Pai por ter morrido na cruz do Calvário, ter aberto os braços naquela cruz e ter dito: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque consumou a sua obra e o peso da condenação que havia para mim e para você, por causa dos nossos pecados, justa condenação, Ele tirou de nós porque assumiu para Ele. A história de Onésimo é a minha história, é a sua história. E Paulo se coloca na posição de um mediador, de um intercessor, de um substituto, assim como Cristo é, de maneira perfeita. Paulo é um protótipo do que Cristo é e do que Cristo fez. E por isso essa história é a história de uma maravilhosa graça, de uma graça que me faz celebrar a vida e a verdadeira vida livre, não apenas de uma prisão e de uma escravidão, mas livre do pecado. É a história de quando a gente é alcançado pela graça e também se torna instrumento da graça na vida de outros. É triste quando nos esquecemos disso. É triste quando nós não pensamos que nós estivemos um dia na posição de Onésimo e que o nosso Redentor intercedeu por nós, pagou o pecado por nós, mediou a nossa relação com o Pai. E frequentemente olhamos outros que ainda precisam ser alcançados e os consideramos como inalcançáveis, como indignos, como se nós não fôssemos iguais a eles ou não tivéssemos sido em algum momento iguais a eles. Ou quando pessoas com quem nós convivemos e que confessam a Cristo, como nós confessamos, e portanto são nossos irmãos e irmãs, caem em pecado, passam por lutas, muitas vezes agradam a Deus e provocam dano ao nome do Senhor na terra, e apesar disso nós os tratamos como publicanos e pecadores, ao invés de cumprir Mateus capítulo 18 e nos colocar como intercessores e mediadores do retorno dessas pessoas à graça de Deus, nos tornamos algozes, ao invés de sermos clementes, misericordiosos e intercessores pelos outros. A história de Paulo, Onésimo e Filemon é uma grande alegoria, embora a história seja real e os personagens sejam reais, mas é uma grande alegoria da maravilhosa graça. O que ele quer ensinar ao colocar esse livro de um só capítulo, 25 versículos, é uma carta que você e eu escrevemos em 5 minutos para alguém, no meio do Novo Testamento, como sendo um livro sagrado, canônico e importante. A importância disso acontecer é para que, acima de tudo, nós celebremos a maravilhosa graça de Jesus na nossa vida e manifestemos essa maravilhosa graça de Jesus na vida de outros. Há Onésimos ao seu redor. E se você um dia foi Onésimo, você tem que interceder como Paulo pelos Onésimos que estão ao seu redor, porque de graça recebemos, de graça damos. E esta é a grande lição da pequena carta de Paulo a Filemon. Que Deus nos ajude a celebrar a maravilhosa graça e nos ajude a ser instrumentos dessa graça. Como não poderia deixar de ser, nós vamos ouvir essa música cantada e vamos nos deliciar, lembrando de John Newton, de Onésimo, e lembrando da nossa vida, de como nós fomos presos no pecado e libertos em Cristo.
Que a maravilhosa graça que será louvada agora seja a maravilhosa graça que celebre no seu coração e nas suas atitudes diárias. Um dia nós fomos pecadores, largados pelo pecado, fomos resgatados. Maravilhosa graça.